Revelado. Mãe transforma excludente Natal em incrível celebração na mansão de 7 milhões. Ana sempre sonhou em ser a mãe que proporcionaria um Natal mágico para seus filhos. Desde pequena, no subúrbio de São Paulo, ela sempre observou as grandes festas ao seu redor, sentindo na pele a frustração de não poder participar daquelas celebrações grandiosas. Nesta noite, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Depois de anos de luta como enfermeira, trabalhando incansavelmente, ela finalmente conseguiu realizar o sonho da casa própria, uma mansão incrível, avaliada em 7 milhões. O coração dela pulava de alegria. Era o espaço perfeito para receber familiares e amigos, um lugar onde cada canto respirava amor e união. Mas não era apenas sobre a casa nova. Ana queria transformar o Natal em uma celebração que reassegurasse a essência de sua infância, o amor. Com determinação de uma verdadeira guerreira, ela planejou um evento que unisse todos, da família aos vizinhos, numa experiência acolhedora. Porém, as críticas começaram a surgir. Olhares de desdém e comentários maldosos a perseguiam. Ela esqueceu de onde veio, cochichavam alguns. A dúvida logo se instalou em seu coração. Será que a felicidade dela incomodava tanto assim? Foi durante um jantar em sua nova casa que o clima esquentou. Seu irmão, sempre um apoiador, lançou uma bomba. Ele, com um olhar cortante, perguntou se Ana realmente merecia tudo aquilo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como alguém que sempre esteve ao seu lado podia duvidar de sua luta? Essa indagação a seguiu enquanto ela organizava encontros para discutir o Natal que queria. Antes de prosseguir, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada jantar, o clima ficava mais tenso. Amigos de longa data se sentiam ameaçados pela nova vida de Ana, enquanto familiares não aceitavam a ascensão social dela. Cada reunião se transformava em um verdadeiro campo de batalha, deixando Ana desolada. O sonho que deveria ser de celebração corroía o coração dela. Sufocado pela crítica e a insegurança. Com a festa se aproximando, Ana se trancou em seu quarto, rodeada por fotografias que representavam seus dias de luta e esperança. As memórias de um passado simples a mantenham viva. Quando seus filhos entraram, abraçando-a sem precisar de palavras, ela sentiu uma centelha de redenção. A alegria deles reavivou a chama do amor incondicional. Ana percebeu que o verdadeiro Natal não estava nas luzes da mansão, mas nas relações construídas ao longo da vida. Com o coração mais leve, ela decidiu, independentemente do que os outros dissessem, ela lutaria pelo que acreditava. O evento poderia ser a oportunidade não só de celebrar, mas de unir todos. E quando a porta da mansão se abriu, Ana sorriu, se perguntando se, finalmente, todos perceberiam que o maior presente de Natal é, de fato, o amor. O que viria a seguir? A incerteza pairava no ar, e a expectativa pelo que estava por vir deixava o coração a mil. A luz do dia começou a desaparecer, enquanto as estrelas brilhavam timidamente no céu. Ana observou a mansão, agora iluminada por uma decoração natalina que enchia o espaço de alegria e encanto. As luzes coloridas piscavam como sonhos que ela cultiva desde criança. Mas, no fundo de seu coração, uma sombra ainda pairava. A angustiante pressão de ser criticada e julgada não desaparecia. Parecia se intensificar a cada dia que se aproximava da grande festa. Na manhã do evento, a cozinha estava em ebulição. O cheiro do peru assando misturava-se ao aroma de bolachas de gengibre. Seus filhos, Lucas e Clara, ajudavam de forma animada, tentando decorar os biscoitos com cobertura colorida. Ana se pegou sorrindo enquanto observava aqueles momentos simples, mas cheios de magia. Essa alegria é o melhor presente que eu posso dar, pensou, enquanto uma onda de esperança a envolvia. Conforme a casa se enchia de preparativos, mensagens de apoio começaram a chegar. Amigos e vizinhos, antes hesitantes, agora se ofereciam para ajudar, trazendo pratos e bebidas para a ceia. O clima estava mudando. Mas então, o telefone apitou com um alerta. Era uma mensagem de um grupo familiar que deixou seu estômago embrulhado. O título era claro: O Natal da Ana, a elite da cidade. Os comentários eram maldosos, recheados de desprezo e ressentimento. Olha lá, Ana está virando rica e esquecendo do seu povo, um deles dizia.
O veneno das palavras cortava mais fundo do que ela gostaria de admitir. A insegurança atacou novamente, mas Ana respirou fundo e decidiu não deixar que isso a abalasse. Afinal, estava prestes a criar uma nova tradição, algo que ela sempre quis. Às 18 horas, o sol se despediu, e a festa começou. Um som de risadas e murmúrios se espalhava pela mansão. O salão se encheu de rostos conhecidos. Algumas pessoas pareciam tensas, balançando as cabeças em desaprovação, mas não demorou até que a música começasse a tocar e as conversas se tornassem mais animadas. As crianças corriam, fazendo a cena mais pura ficar ainda mais bela. Quando os olhos de Ana cruzaram com os de seu irmão, a tensão que estava em seus corações fazia o tempo parecer parar. Ele estava no canto da sala, observando tudo com um olhar dividido entre a aprovação e a dúvida. Ana se aproximou, seu coração pulsando. Eu só quero que todos nós tenhamos um momento feliz, irmão. Um momento que vale a pena, disse ela, suas palavras carregando toda a sinceridade. Seu irmão hesitou, mas em seu olhar havia uma mistura de arrependimento e esperança. Eu só não quero que você se perca, Ana, disse ele, a voz embargada. O momento ficou suspenso entre eles, como se o ar tremesse. Ana sentiu a pressão nos ombros diminuir um pouco. Talvez, apenas talvez, houvesse uma rota de reconciliação. Mas, o que realmente se revelaria naquela noite? Diante da mesa decorada, um sentimento renovado tomou conta de Ana. Ela estava determinada a transformar tudo aquilo em uma celebração de amor e união. Quando o primeiro brinde aconteceu e os copos se encontraram, um novo sopro de esperança invadia a sala. Mas, ao olhar para a porta, Ana notou uma presença inesperada. A silhueta de alguém que não deveria estar ali. O coração dela disparou. Era um antigo amigo, alguém que guardava segredos e memórias que poderiam mudar tudo. O clima esquecido do passado pairava no ar, desafiando o presente e prometendo um desfecho inesperado para aquele Natal. O que essa pessoa traria de volta? As emoções estavam prestes a explodir, e Ana não sabia se estava preparada para o que viria a seguir. Ana prendeu a respiração. Seu olhar se fixou na figura que entrava pela porta, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Era Rafael, seu amigo de infância, alguém que ela não via há anos. A última vez que estivera ao seu lado, a vida era despreocupada e cheia de promessas. Agora, o peso de tantas memórias empurrava Ana para frente, e ao mesmo tempo aprendia em um ciclo de dúvidas e incertezas. Ele parecia diferente, mas a essência fazia sentir como se o tempo não tivesse passado. Seus passos hesitantes ecoavam no ambiente, e logo ele percebeu Ana. Um sorriso hesitante brotou em seus lábios, mas havia algo mais, um misto de nostalgia e tristeza que parecia pairar no ar. Rafa! Ana exclamou, tentando parecer mais confortável do que realmente estava. O calor da festa ao redor dela afastava um pouco a tensão, mas o coração ainda palpitaria em seu peito. As conversas e risos se apagaram à medida que ele se aproximava, e todos os olhos se voltaram para eles. O momento tornou-se um instante de pura expectativa. Uma saudade danada de você, ele disse, a voz carregada de um sentimento que Ana reconheceu como familiar. O calor do reencontro tingia o ambiente, fazendo com que até mesmo os rostos mais críticos ao redor começassem a entrar na dança da lembrança. Mas ela não podia ignorar a razão pela qual Rafael havia se afastado. No auge da adolescência, palavras duras e mal-entendidos os separaram. Em uma cidade pequena, os boatos corriam rápidos, e Ana não soube como lidar com a cisânia. Agora, todos aqueles sentimentos pareciam ressurgir junto com o brasileiro que, de alguma forma, sempre ocupará um espaço em seu coração. Por que você voltou? Perguntou Ana, a curiosidade e a preocupação misturadas na pequena discussão sobre o passado. Queria me redimir. Acho que estou aqui para corrigir alguns erros, ele respondeu, seu olhar sincero, quase vulnerável. A franqueza nas palavras dele fez com que Ana se sentisse mais leve, mas ao mesmo tempo, um fardo pairava entre os dois. Seu irmão, que ainda observava a cena com um olhar apreensivo, despertou um alerta dentro dela. Nos minutos seguintes, enquanto o clima da festa se aquecia novamente, Ana tentava reunir coragem para aproximar Rafael da sua nova vida. Ele era uma parte importante de quem ela fora, mas as pessoas que estavam ali refletiam seu novo eu. O coração dela se debatia. Poderia realmente apresentar o antigo amigo à sua nova realidade? O jeito que as pessoas a olhavam estava começando a incomodá-la. O que eles pensariam ao ver Rafael? Alguém que poderia reabrir feridas que ela já lutava para cicatrizar. Mas algo dentro dela insistia que era hora de enfrentar os fantasmas do passado. E talvez, só talvez, os laços poderiam ser reatados. Venha,
Tem muito mais gente aqui por quem você deveria se interessar, disse, levando em direção à sala de jantar, onde risadas e conversas já ecoavam novamente. O clima estava mudando, mas Ana não podia se livrar da sensação de que a verdadeira tempestade se aproximava a ponto estava prestes a apresentar Rafael para seus filhos, e a ansiedade a consumia. E se eles não aceitarem seu retorno? E se os antigos problemas se refletirem nos rostos deles? Assim que cruzaram a porta, Ana hesitou. O passado e o presente colidiam de forma intensa, e ele parecia estar a um passo de ser parte de sua nova vida. No entanto, algo dentro dela ainda pulava de preocupação. O Natal pretendia ser um espaço de acolhimento, mas o que aconteceria quando as verdades começassem a se revelar? Ela respirou fundo e deu um passo à frente. Mas antes que pudesse dizer algo, a porta da casa se abriu novamente. Um grupo de pessoas, com rostos conhecidos, entrou rapidamente, suas expressões misturadas de surpresa e desconfiança. Era o grupo que Ana menos esperava. As interações estavam prestes a ganhar um novo horizonte, e a tensão da sala parecia estar ao limite. As emoções estavam novamente prontas para serem testadas. Ana se perguntou, conseguiria unir as peças do passado e do presente antes que tudo se desmoronasse? Não pode ser, Ana murmurou, os olhos se arregalando ao reconhecer o grupo que acabará de entrar. Era a turma da escola, aqueles que uma vez foram amigos, mas que, após as conturbações da adolescência e os venenosos boatos, tornaram-se mais estranhos do que familiares. Richimon, Júlia e Marcos, conhecidos de todos através da história de um passado cheio de desafios e riso, agora eram um misto de esperança e tensão. Murmúrio na sala cresceu enquanto eles se aproximavam. Ana sentiu seu estômago revirar. O que faria? Sorriria? Ignoraria a presença deles? Ao seu lado, Rafael parecia igualmente nervoso, como se sentisse o peso da sombra que sua volta trazia. Oi, Ana. Faz tempo que a gente não se vê, disse Júlia, com um sorriso que não conseguia esconder a discussão interna que fervilhava em seu olhar. Richimon estava impassível, enquanto Marcos parecia se divertir com a situação. As lembranças de momentos amargos retornaram, e a semente da insegurança que Ana plantou dentro de si começou a germinar novamente. Oi, Júlia, é verdade, faz sim. Bom te ver. A autenticidade foi involuntária, mas sua voz saía com uma firmeza que lhe surpreendeu. Rafael, por outro lado, não sabia como reagir. Estava claro que estava fragilizado pela situação, mas também havia aquele brilho nos olhos, como se uma ligação antiga estivesse se reacendendo. E você, Rafael? Decidiu intervir Marcos, aos risos. Não sabia que tinha voltado. O tom sarcástico não passou despercebido. A sala já não estava mais apenas repleta de risadas e calor do Natal. Agora havia um ciclo de acontecimentos se fechando e reabrindo, a antiga rivalidade permeando o ambiente. Ana olhou para Rafael e viu que ele estava em uma encruzilhada entre se defender e se resignar. Eu voltei para corrigir as coisas, ele começou, mas a dúvida em sua voz fez com que todos se calassem. A sinceridade não teve o poder que ele imaginava. Aqueles mesmos rostos que um dia foram seu abrigo agora se transformavam em máscaras de julgamento e curiosidade. Corrigir o que exatamente? Richimon questionou, com algum ceticismo. As feridas do passado não se fecham assim, só porque você decidiu aparecer de repente. A frustração dele ecoou em Ana, como se ele estivesse atacando não apenas Rafael, mas toda a carga emocional que ela transportava. Ana sentiu que era agora ou nunca. Se a luta não fosse somente de Rafael, mas deles também, ela precisava se posicionar. Olha, todos nós sabemos que o passado foi complicado. Mas estamos todos juntos aqui agora. Podemos superar isso, se tivermos coragem, falou, a voz tremendo, mas firme. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Era como se todos soubessem que estavam à beira de uma grande revelação, de um aflorar latente. As expressões antes divertidas agora se tornavam compreensivas, e Ana aproveitou o instante. Vamos começar do zero. É Natal, e não queremos mais rixas. Vamos celebrar o que temos. O que acham? Sugeriu, buscando um fio de esperança naquele clima denso. No entanto, antes que alguém pudesse responder, um outro rosto conhecido apareceu, trazendo uma reviravolta inesperada. Era sua mãe, com um olhar ansioso e uma notícia que poderia mudá-los para sempre. Ana sabia que o impacto seria grande. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, e ela só podia esperar que, ao final, as conexões do passado não a separassem, mas sim, a unissem. Enquanto as luzes de Natal piscavam lá fora, a boca de Ana ficou seca. E agora, após tantas provocações e reencontros, o que sua mãe teria a dizer?
A atmosfera na sala parecia tensa, um misto de expectativa e ansiedade. Ana encarava a mãe, que respirava fundo, como se estivesse reunindo coragem para compartilhar um grande segredo. As luzes piscantes do Natal não conseguiam iluminar o sentimento de apreensão que permeava o ambiente. Mãe, o que aconteceu? Perguntou Ana, tentando enviar uma onda de conforto para sua mãe, que sempre foi sua rocha. O olhar da mulher era de preocupação, mas também de determinação. Ela começou a falar, sua voz quivocosa, mas carregada de significado. Ana, eu tenho uma notícia que vai chocar todos nós. As palavras pendiam no ar, como um fio prestes a se romper. Eu soube que a casa que estamos restaurando, aquela que você ama tanto, tinha um antigo proprietário, alguém que fez parte da nossa história. Ana sentiu seu coração acelerar. O que sua mãe queria dizer? Ela olhou para Rafael e os outros, tentando capturar a reação deles. Richimon estava com os braços cruzados, claramente cético, enquanto Júlia e Marcos acompanhavam a conversa com um ar intrigado. Esse proprietário era um amigo da nossa família e ele deixou algo muito importante para você, Ana. Um projeto que ele nunca conseguiu terminar e que pode mudar a nossa vida, continuou sua mãe. Agora mais confiante. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos aguardavam a continuidade. Ana não conseguia processar completamente o que estava acontecendo. Um projeto? Que projeto? Ela questionou, sentindo a urgência explorar seus pensamentos. Um centro comunitário, uma ideia que ele tinha para ajudar as crianças da nossa vizinhança. E ele queria que você o levasse adiante, se fosse possível. Com as suas habilidades, você poderia fazer a diferença, explicou sua mãe, seus olhos lançando luz sobre a vulnerabilidade de Ana. Uma onda de emoções tomou conta de Ana. Em primeiro lugar, a dor de saber que alguém que um dia foi parte da sua vida se importava tanto, mesmo depois de tudo. Depois, a responsabilidade que esse legado trazia. Ela olhou para Rafael, que parecia estar refletindo sobre o peso das palavras. E se isso for verdade? Ana disse, a voz mais firme agora. O que vamos fazer com isso? Podemos realmente transformar isso em algo bom? Algo que nos una, em vez de nos separar? Marcos, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente interveio. Isso poderia ser uma chance de reconstrução de conexão. Seria legal trabalharmos nisso juntos, não? O tom sincero dele provocou um murmúrio entre os presentes. Júlia, com seu jeito pragmático, olhou para Ana. Olha, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre passado, mas se há uma chance de algo positivo sair dessa história, eu sou a primeira a me oferecer para ajudar. Vamos dar uma oportunidade a essa ideia. Todos estavam começando a sentir a mágica que o Natal trazia. Mesmo que as feridas do passado ainda estivessem abertas, havia uma nova possibilidade surgindo. Ana percebeu que, talvez, juntos poderiam fazer mais do que apenas esquecer o que houve. Poderiam reescrever suas histórias. Rafael segurou a mão dela, e Ana sentiu que, por baixo de todo medo e insegurança, havia uma força. Ele sussurrou, vamos fazer isso. Vamos juntos. É uma chance de recomeço. Mas antes que pudessem desenvolver um plano, o toque do celular de sua mãe quebrou a concentração da sala, trazendo um novo elemento àquela noite aparentemente tranquila. O coração de Ana batia acelerado novamente. O que mais pode acontecer? Pensou, enquanto todos olhavam ansiosamente para sua mãe, que olhava para a tela, com a expressão mudando rapidamente entre surpresa e medo. É a dona do local onde queremos construir o centro, ela quer se encontrar com a gente. Agora. A notícia pairou na sala como uma nuvem. Ana sentiu um frio na barriga. A mudança estava à porta, mas o que essa mulher poderia revelar? A sala ficou em silêncio novamente, e a tensão voltou a flutuar como uma névoa densa. Ana olhou para sua mãe, que parecia presa entre a surpresa e a incerteza. A imediata inquietação de todos era quase palpável. O que a dona do local queria? Por que era tão urgente? Vocês acham que ela está disposta a negociar? Perguntou Richimon, o ceticismo em sua voz ecoando pela sala, como uma onda quebrando na praia. Sei lá, pode ser que ela esteja pensando que somos só um bando de sonhadores. Richimon, não é hora de desânimo, intercedeu Júlia, com uma expressão decidida. Precisamos manter a mente aberta. Se a dona do local está disposta a conversar, é uma oportunidade. Ana assentiu, seu coração pulsando com uma mistura de nervosismo e expectativa. Ela não podia ignorar o chamado do passado, nem os sonhos que agora pareciam mais tangíveis. Aquela proposta do centro comunitário ressoava dentro dela, como uma melodia familiar e esperançosa.
Quando ela quer nos encontrar? Perguntou Ana, quebrando o silêncio e olhando fixamente para sua mãe. Em 1 hora. No café da esquina, perto da casa. A expressão da mãe era intensa, mas ao mesmo tempo esperançosa. Ana podia sentir a determinação dela, mesmo sob a pressão. Então temos que ir, exclamou Marcos, e logo todos começaram a se mover, pegando casacos e ajustando os cabelos, como se aquele encontro fosse um espetáculo a ser assistido. Ana sentia suas mãos suarem, e o frio na barriga persistia. Rafael a observava, e um sorriso encorajador brotou em seu rosto. Ele aproximou-se, segurou seu ombro e disse: "Estamos juntos nessa. Não importa o que acontecer, vamos em frente." O café era pequeno e acolhedor, com cheiros que lembravam a infância de Ana. Assim que chegaram, cada mesa parecia um refúgio de segredos e promessas. Eles avistaram uma mulher ao fundo, com cabelos grisalhos e um cachecol vermelho, que a fazia parecer tanto majestosa quanto acessível. "É ela", disse sua mãe em um sussurro. Ana engoliu em seco, tentando dissipar a ansiedade. Agora, já não havia volta. Eles eram uma equipe, armados com um sonho que poderia mudar não só o futuro deles, mas também de muitas crianças. "Oi, vocês devem ser a família da casa." Começou a mulher com um sorriso simpático, mas havia algo em seu olhar que transmitia uma seriedade subjacente. Era quase como se ela carregasse um fardo visível sobre seus ombros. "Sim, somos. Eu sou a Ana", respondeu, estendendo a mão. A mulher a aceitou cordialmente, mas Ana pôde notar que seus olhos observavam todos com uma intensidade que fazia o ambiente parecer ainda mais carregado. "Agradeço por se encontrarem comigo. Estou nessas conversas há meses. O projeto do centro comunitário é algo muito próximo do meu coração, mas precisamos entender se vocês estão realmente prontos para isso." A voz da mulher era firme, mas tinha um calor familiar ao mesmo tempo. Ana sentiu sua esperança tremer. "Estamos prontos. Queremos fazer isso acontecer, contar com a ajuda de todos e transformar aquele lugar em algo que ajude as crianças." A mulher inclinou a cabeça, curiosa. "E se eu lhes dissesse que a maioria da comunidade não vê isso como uma prioridade?" Aquelas palavras caíram sobre Ana como uma avalanche. As faíscas de esperança que antes brilhavam agora pareciam vacilar. E se a realidade fosse mais dura do que eles haviam imaginado? "Estamos prontos para ouvir e lutar", disse Rafael, interrompendo o silêncio que se instalou. O apoio dele reacendeu algo em Ana. Era hora de encontrar a verdade por trás daquela conversa. "Então vamos começar", disse a mulher com um ar de determinação. "Mas preparem-se, pois o caminho pode ser mais tortuoso do que imaginam." Ana sentiu um frio na barriga mais uma vez, mas agora por um motivo diferente. O futuro estava ali, prestes a ser moldado nas palavras que começariam a ser trocadas. Será que eles teriam coragem suficiente para enfrentar o que estava por vir? A jornada apenas começava, e a pergunta que pairava no ar deixava Ana em suspense. O que viria a seguir? A mulher olhou para cada um deles, como se estivesse avaliando a coragem que cada um carregava dentro. O café estava apinhado de barulhos de xícaras e conversas, mas, para Ana, tudo parecia um borrão. O martelar de seu coração ofuscava os outros sons, enquanto ela aguardava a próxima declaração da mulher. "Para que isso funcione, precisamos de um compromisso total", começou a mulher. Seu rosto estava sério agora, e Ana se perguntava se era apenas a responsabilidade do projeto que a deixava tão grave. "Eu preciso saber se vocês estão dispostos a enfrentar desafios. A comunidade está desiludida, e para convencê-los de que um centro é necessário, precisamos de ideias. Boas ideias." Ana trocou olhares com Rafael e com sua mãe. Era um momento decisivo, e a quantidade de coragem que possuíam em seus corações se tornava cada vez mais necessária. "Estamos prontos. Podemos ajudar a contar as histórias que precisam ser ouvidas", disse Ana, sentindo a determinação crescer dentro dela. "Histórias? O que você quer dizer com isso?" questionou a mulher, arqueando a sobrancelha. "Todo mundo tem uma história que pode tocar o coração das pessoas. Se mostrarmos como a comunidade precisa desse centro, talvez consigamos mudar a perspectiva do restante. Afinal, nada fala mais alto que a realidade das vidas que lá vivem", Ana articulou, com uma paixão crescente. "Acho que a Ana está certa", disse Júlia. "Muitas pessoas se sentem invisíveis, e o centro pode dar uma nova voz a essas histórias." O olhar da mulher suavizou um pouco, e foi como se um raio de luz tivesse penetrado na penumbra do café. "Essa abordagem pode funcionar, mas precisamos de algo a mais. E como vamos fazer isso?"
Ana franziu a testa, tentando encontrar um ponto de partida. Talvez, se reunirmos as pessoas, possamos criar um evento. Atraí-las com música, arte, histórias contadas, um festival comunitário. Sua voz estava firme, e um pequeno sorriso brotou em seu rosto enquanto a ideia começava a tomar forma. Uma celebração que mostre a força da comunidade. Marcos exclamou, seus olhos brilhando de empolgação. Sim, é disso que precisamos. Algo que faça as pessoas se sentirem conectadas novamente, disse Rafael, acalorando a conversa. Talvez até possamos coletar assinaturas ou doações nesse evento para garantir que as pessoas se sintam envolvidas. Ana sentiu seu coração acelerar. Era uma ideia simples, mas transformadora. A mulher parecia considerá-la com atenção. Isso pode ser um bom ponto de partida, mas o tempo é crucial. Precisaremos de apoio financeiro e logístico. Dependendo do que eu conseguir, podemos criar um grupo de trabalho assim que voltarmos a nos encontrar. Um leve sorriso se formando no rosto da mulher renovou a fé de Ana. Isso pode funcionar, mas lembre-se o caminho não será fácil. É um risco. E se a comunidade não vir valor nessa ideia? Ana respirou fundo. Precisamos mostrar a elas o valor que já existe. Não é só sobre o centro, mas sobre nos sentirmos parte de algo maior. O amor e a união são mais fortes que qualquer outro argumento. O silêncio pairou acima da mesa como um teto protetor, e Ana sabia que aquele momento definiria muito do que ainda estava por vir. Enquanto esperava pela resposta da mulher, a tensão no ar parecia palpável. Seria possível que a transformação que tanto desejavam começasse ali e agora, mas antes que pudesse ouvir a resposta definitiva, um telefonema interrompeu a conversa. A mulher atendeu, seus olhos se arregalando ao escutar o que tinham a dizer do outro lado. Seu semblante rapidamente se tornou preocupado. Sim, eu entendi. Não podemos permitir isso. Não agora. Ana sentiu um frio na barriga, quase instintivamente percebeu que a notícia não seria boa. Mas o que poderia ser tão urgente e preocupante a ponto de interromper aquele momento crucial? O silêncio na mesa era de ansiedade e expectativa. A mulher desligou o telefone e olhou para eles, uma mistura de seriedade e pânico no olhar. Temos um novo problema para resolver. Ana engoliu em seco, a adrenalina correndo em suas veias. O que poderia estar prestes a acontecer? O que aquela ligação significava para seus planos? Era um novo desafio que eles iriam enfrentar. Com certeza, a jornada estava longe de terminar. A mulher respirou fundo, e o olhar preocupado não saía de seu rosto. A prefeitura está agora analisando a possibilidade de cortar verbas de todos os projetos culturais da cidade, ela anunciou, como se suas palavras tivessem sido um soco no estômago de Ana. O centro que queremos construir pode estar entre os primeiros na lista. Se isso acontecer, não teremos apenas que lutar para convencer a comunidade, mas também para justificar a importância do projeto diante da administração pública. As palavras ecoaram na mente de Ana, como um alerta que ela não conseguia ignorar. O que tinha começado como uma esperança, agora parecia estar se transformando em um desafio monumental. Ela olhou para os rostos ao seu redor. Rafael, embora visivelmente chocado, já começava a formular um plano em sua mente. Júlia, sua mãe, o olhar fixo no chão, processava a informação como se fosse um golpe que precisasse ser absorvido. Precisamos agir rápido, disse a mulher, quebrando o silêncio que pairava na mesa. Se estamos dispostos a arriscar e a fazer esse festival funcionar, temos que mostrar que a comunidade não apenas quer o centro, mas que ele é uma necessidade e urgência. Se não convenceremos a prefeitura, pelo menos vamos mostrar para as pessoas que temos voz. Mas como? Ana exclamou, a força da sua determinação insuflando sua voz. Se a prefeitura não acredita no poder do nosso projeto, como fazemos todo mundo acreditar? Precisamos de provas, disse Marcos, levantando a mão como se tivesse encontrado a solução. Vamos envolver aqueles que mais se beneficiariam do centro. Precisamos das histórias delas, das vivências. Um evento não é só um festival, é também uma forma de mostrar a luta da comunidade. Vamos construir uma narrativa envolvente em torno do nosso projeto. A ideia acendeu uma chama nas entranhas de Ana. Era isso que precisavam, a voz da própria comunidade. Precisavam capturar a essência da luta, da resiliência e do amor que havia entre eles. Ana imaginou as vidas que poderiam ser tocadas, as histórias que poderiam ser contadas. Sim, vamos produzir vídeos, coletar depoimentos, mostrar cada sorriso e cada lágrima. Vamos mostrar o que significa para elas, colocar a importância em evidência.
Precisamos de um espaço onde todos possam se reunir e compartilhar suas histórias. E podemos começar antes do festival, uma série de encontros para criar um verdadeiro laço, afirmou Júlia, agora iluminada pela paixão. Mulher parecia mais animada, um brilho em seus olhos novamente. É isso! Se conseguirmos captar a essência da comunidade até o dia do festival, poderemos usar isso como uma arma poderosa em nosso arsenal. Precisamos de apoio local, parceiros, talvez até artistas que se interessariam em ajudar. Ana sentiu um misto de emoção e medo. Aquilo poderia ser uma reviravolta. Se unissem forças, se criassem laços genuínos, poderiam mostrar ao mundo a força da sua comunidade, quem sabe, até salvar o centro. Mas ainda havia uma sombra pairando em sua mente. E se eles falhassem? E se o evento não atraísse as pessoas? Era um risco enorme. E se a prefeitura decidir seguir em frente com os cortes, não importa o que fizermos. Cremos que precisamos persistir, disse a mulher, com a voz firme. A luta não será fácil, mas se não tentarmos, já sabemos o resultado. É hora de agirmos como comunidade. Ana olhou novamente para cada pessoa à sua volta, sentindo que aquela era uma virada em suas vidas. O plano estava se formando diante deles, como um quebra-cabeça que começava a se encaixar. Ao mesmo tempo, um sentimento crescente de ansiedade brotava dentro de Ana. O futuro estava em jogo, e a pressão só aumentava. Como poderiam garantir que as histórias contadas fossem suficientes? E, além disso, como reagiriam os moradores ao saber desses possíveis cortes na verba? Enquanto ela pensava, a mulher levantou-se, interrompendo a corrente de pensamentos. Temos trabalho a fazer. E precisamos começar agora. Ana sentiu seu coração acelerar mais uma vez. Eles estavam em um caminho perigoso, e o certo ou o errado eram mais sombrios do que nunca. Mas ela sabia que a coragem e a vontade de lutar estavam nas mãos deles. E na próxima reunião, não seriam apenas eles na mesa, mas toda a comunidade. Seria a hora deles se unirem por uma causa maior. Uma causa que se tornava cada vez mais pessoal. A noite caía quando Ana saiu do café com um novo senso de propósito. No entanto, enquanto caminhava, uma pergunta que não queria pensar assombrava. E se, depois de todas as batalhas, o que eles criassem não fosse suficiente? Ana acordou com o sol entrando pelas cortinas, trazendo a luz e a calorosa energia de um novo dia. O coração ainda filtrava a urgência da noite anterior, e a ideia do festival pulsava em sua mente como um tambor. Ela se levantou da cama determinada. Hoje começariam a colher as histórias que garantiriam o futuro do centro. Após se arrumar, Ana desceu para a cozinha, onde sua mãe preparava o café da manhã. O cheiro do pão fresco enchia o ar, trazendo um conforto familiar. Bom dia, mãe. Ana disse, um sorriso tímido nos lábios. Bom dia, querida. Respondeu Júlia, com um olhar penetrante. Você está com essa cara de que não dormiu bem. O que aconteceu? Só pensando no que vem pela frente, no festival e em como convencer o pessoal a entrar nessa luta com a gente, respondeu Ana, desviando o olhar para o chão. Júlia se aproximou e segurou a mão da filha, envolvendo-a em um gesto de carinho que soava como um combustível. Lembre-se, querida, você não está sozinha. Estamos nessa juntas. Assim que o café da manhã acabou, Ana e Júlia se dirigiram ao centro comunitário. Além delas, a reunião contaria com a presença de Rafael e Marcos, já preparados para iniciar a etapa crucial do projeto. Ao chegarem, o ambiente estava cheio de rostos curiosos e preocupados, todos ali por um motivo comum, o desejo de ver o Centro Cultural prosperar. Ana subiu ao pequeno palco improvisado e respirou fundo. Pessoal, estamos aqui porque queremos fazer algo muito maior do que apenas realizar um festival. Queremos conectar nossas histórias, nossas vivências e mostrar o verdadeiro valor da nossa comunidade. Precisamos da ajuda de vocês. A sala murmurou. Olhares se cruzaram, alguns animados, outros céticos. Era hora de provocar um clamor. Cada um de vocês tem algo a compartilhar, uma história de luta, amor ou superação. Vamos recolher essas vivências e mostrar a todos a importância do nosso centro. Não é só por nós, mas pela próxima geração, pelos que virão depois de nós. As palavras de Ana reverberaram na sala. Mesmo quem estava hesitante começou a se inclinar para a proposta dela. Com o apoio de Júlia, Rafael e Marcos, eles organizaram o primeiro encontro comunitário. A ideia era simples, um espaço para as pessoas se reunirem, contarem suas histórias e se sentirem parte de algo maior. Nos dias seguintes, os encontros começaram a acontecer com frequência. Embora houvesse dúvidas, as histórias começaram a emergir.
Maria, uma avó carismática, falou sobre o que o centro significava para os jovens da comunidade que não tinham muitas oportunidades. Pedro, um artista local, descreveu como a arte o ajudou a superar seus próprios demônios. Cada relato era uma gota de esperança que, unida, criava um oceano de força. Mas entre risadas e lágrimas, um novo desafio surgiu. Um grupo de opositores começou a se manifestar nas redes sociais, questionando a importância do centro e atacando a ideia do festival, ameaçando deslegitimar todo o esforço da comunidade. Ana conhecia bem o peso da resistência. Enquanto escaneava os comentários amargos e alguns cruéis, sentia um aperto no peito. Era como se cada palavra hostil estivesse tentando apagar a luz que eles estavam construindo. Precisamos nos unir ainda mais e dar um basta a isso, pensou, sentindo a adrenalina subir. Na reunião da semana seguinte, a tensão era palpável. Ana e seus amigos se preparavam para enfrentar a tempestade. Precisamos responder a isso de forma inteligente e firme. Não só por nós, mas por todos que ainda não têm voz, disse Rafael, determinado. Ana olhou ao redor. Havia uma chama nas pessoas, uma vontade de lutar. E naquele momento, ela percebeu que estava prestes a atravessar um limiar. A batalha pela verdade, pela arte e pelo coração da comunidade estava oficialmente aberta. Não vamos deixar isso nos parar, Ana disse, a voz forte. Vamos mostrar quem somos de verdade. Mas antes que pudessem elaborar um plano, uma notícia bombástica chegou. Um membro importante da prefeitura estava prestes a se pronunciar publicamente sobre a situação do projeto. O que isso significaria para a luta deles? Aquilo poderia ser a chance que estavam esperando, ou um golpe mortal. As luzes da mansão estavam acesas, como um farol de esperança em uma noite escura. O coração de Ana batia acelerado. A celebração que ela havia planejado se tornará uma grande batalha pela alma de sua comunidade. O festival que prometia unir as histórias e as vozes precisava ser um sucesso. Havia muito em jogo, e Ana sabia que a pressão era maior do que ela jamais imaginara. Enquanto ela se preparava para o grande dia, a ansiedade tomou conta. Os preparativos finais incluíam cada detalhe, desde a limpeza do espaço até os últimos toques na decoração. Seu sonho não era apenas uma festa, mas uma demonstração de força e união. No entanto, os ataques nas redes sociais filtravam sussurros de descrença que ameaçavam desmoronar sua coragem. No dia do festival, a cidade estava vibrante. Pessoas começaram a chegar, trazendo sorrisos, abraços e, mais importante, suas histórias. Ana fez questão de se conectar com cada um, escutando as vivências únicas que uniam todos ali. Maria, a avó, trouxe jovens para dividir suas memórias, enquanto Pedro instalara uma exposição artística que contava sua jornada pessoal. Logo, o local se encheu de cor, vida e emoção. O cheiro da comida caseira flutuava no ar, e a música fazia todos dançarem como se o passado já não importasse mais. Mas, então, Ana olhou para a entrada e viu um grupo de manifestantes, aqueles que haviam questionado e ridicularizado a proposta do centro. O coração dela gelou, mas antes que o desânimo pudesse dominá-la, algo dentro dela se acendeu. Assim que os manifestantes começaram a gritar, a música parou. Ana subiu ao palco, o olhar fixo na multidão, e respirou fundo. A coragem e a esperança borbulhavam em seu peito. As palavras que precisavam ser ditas saíram como um grito de liberdade. Nós somos todos diferentes. Nossas histórias são a força que nos une. Não estou aqui apenas para defender um projeto. Estou aqui pelo futuro de nossos filhos, pela esperança, pela união. Aquele discurso tocou os presentes. As vozes que antes eram surdas aos chamados de mudança agora ecoavam em profunda ressonância. O murmúrio entre os aliados cresceu, como uma tempestade prestes a ser liberada. Os manifestantes, pegos de surpresa, começaram a hesitar. Foi quando Maria saiu da multidão e se juntou a Ana no palco. Com a voz emocionada, ela contou sua história e como a luta por um centro comunitário havia mudado a vida não só dela, mas de toda a vizinhança. Pedro se juntou a elas, exibindo suas obras e explicando a importância da arte para crianças carentes. A energia era contagiante, e um ânimo renovado patrocinou a união de vozes. No fundo, Rafael observava com um sorriso nos lábios. Ele sempre acreditou no potencial de Ana, e hoje a viam brilhar como nunca. Ao olhar para os outros aliados, a certeza de que estavam indo na direção certa encheu seu coração de esperança. Com o clamor da multidão ganhando força, os manifestantes começaram a recuar. As histórias de amor, superação e união ganharam peso e tornaram-se inegáveis. Ana soube que aquele festival não era apenas sobre eles, mas sobre muitos outros que precisavam ser ouvidos. Quando o evento chegou ao fim, a multidão estava em ebulição, e a admiração brilhava nos olhos de todos.
Aqueles que haviam se oposto agora estavam ouvindo as vozes que antes ignoraram, as vidas que antes desprezaram. O festival foi um sucesso estrondoso. A prefeitura, impressionada pela resposta da comunidade, decidiu avaliar o projeto do Centro Cultural mais cuidadosamente. Ana não tinha certeza do que o futuro reservava, mas ela sentia que as sementes haviam sido plantadas. A valorização da narrativa da comunidade começara, e juntos, eram imparáveis. Ana, com lágrimas de felicidade, segurou a mão de Rafael e sentiu que tornaram-se mais do que amigos. Eram parceiros de uma jornada que havia apenas começado. Do fundo de seu coração, ela sabia que esse Natal era o início de uma nova tradição, onde as luzes brilhariam mais do que qualquer mansão, iluminando as histórias e os laços que uniam todos ali. O momento era dela. O amor tinha triunfado, e Ana finalmente podia sorrir sem as sombras do passado. Agora é seu momento, querido leitor. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa bela narrativa. Comente suas reações e teorias sobre o nosso desfecho e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam viver essa conclusão juntos. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.